muitas possibilidades. Exercer outras atividades e ter uma renda complementar é o cenário ideal para quem é microempreendedor. O MEI pode, em paralelo, por exemplo, ter outra atividade com carteira assinada. Você sabia disso? Pois é, só que aí ele corre o risco de perder o que seria um direito do trabalhador. E sobre isso eu converso agora com o advogado Marcelo Alvarenga, que é também consultor da Conamp, que pode explicar para a gente, então, que direitos um microempreendedor perde se ele mantém um emprego com carteira assinada. Bom, basicamente, ele vai deixar de ter direito a receber o seguro-desemprego. O seguro-desemprego, e aí a gente precisa entender isso, ele tem uma finalidade de ser um amparo, de promover uma assistência financeira temporária para esse trabalhador que foi dispensado sem justa causa, né, que ele ficou desempregado. Essa é a finalidade do seguro-desemprego. E no caso, o trabalhador com vínculo empregatício que é formalizado como MEI, a Receita Federal entende que, enquanto ele é MEI, ele tem uma fonte de renda. Ele não ficou desempregado, ele tem ali uma forma de se sustentar. E aí, em razão disso, ele não fará jus ao seguro-desemprego. Se acontecer de deixar de receber o seguro-desemprego, o MEI consegue voltar a receber esse benefício depois? Pode sim. Se ele fez o pedido, ele deu entrada no seguro-desemprego e foi negado, nessa situação, ele poderá entrar com recurso administrativo. Existe uma lei que regra isso, né? É a Lei 7.998, e ela foi alterada em 2016 por outra lei, uma lei complementar chamada Lei Complementar 155. Nesta legislação, estabelece que o microempreendedor individual que possui um registro na carteira, né, tem vínculo empregatício, ao ser dispensado naquela condição sem justa causa, se ele provar que, como MEI, ele não tem uma renda suficiente para manter a si e a sua família, então ele poderá justificadamente requerer o benefício do seguro-desemprego. Ele vai precisar mostrar que ele, com a atividade de MEI, ele não tem renda, essa renda é inferior a um salário mínimo. E como é que ele faz para ele provar isso? Né? Tem um documento, o principal documento é aquela declaração simplificada de rendimentos do MEI, que ele faz anual. Ali é toda a renda que ele auferiu naquele período como a atividade do MEI. Né? Então, é muito importante que ele entenda que se ele fez o pedido do seguro-desemprego e foi negado por alegarem, né, que ele tem um CNPJ de MEI, ele entra com recurso administrativo porque a lei tem essa previsão. Mas e se o trabalhador só se tornou um MEI depois de se desligar da empresa onde trabalhava e quando já estava recebendo o seguro-desemprego? Olha, aqui vai um alerta. Né? Se ele ainda não se formalizou como MEI e está recebendo seguro-desemprego, ele tem que ficar atento, porque ao constituir o MEI, né, ao formalizar o MEI, ele adquirir o seu CNPJ, ele poderá ter esse auxílio, ele poderá ter o seguro-desemprego cancelado, pelaquela mesma razão que a gente falou anteriormente. A Receita Federal vai entender, olha, ele não precisa do seguro-desemprego, ele tem uma renda como MEI, ele vai empreender e vai ter uma renda como MEI. Então, ele tem que ficar atento a isso. Ao se formalizar, estando ainda recebendo seguro-desemprego, ele poderá ter aquele benefício cancelado, sim. E depois que o pagamento é suspenso, é possível ainda entrar com o recurso administrativo? É a mesma situação que abordamos anteriormente, né? Ele precisará fazer o uso de um recurso administrativo. Ele vai ingressar com um recurso administrativo baseado no argumento de que, iniciando a sua atividade, empreendendo como MEI, agora ele ainda não possui renda suficiente para se manter. E aí ele poderá ter retomado o pagamento do seguro-desemprego dele. E quem é funcionário público pode ser também um microempreendedor individual? Não, o funcionário público não pode ser MEI. Uma observação importante, né? Nós temos a esfera federal, o funcionário público, o servidor público de nível nacional, o estadual e o municipal.
De acordo com a Lei do Funcionalismo Federal, a Lei 8.112, o funcionário público ele não pode exercer cargo de gerência, ele pode sim ter sociedade, ele pode ser sócio de uma empresa, né? Então, ele pode ser sócio, mas não pode administrar, não pode ter poder de gerência, nada disso. Como o MEI é único, né? O MEI não tem sócio, o MEI é um empreendedor individual. Ele exercerá essas funções de gerência, de administrar o negócio. Então, por essa razão, o funcionário público federal, ele taxativamente não pode ser MEI. O funcionário público estadual e o municipal, é importante a gente consultar a regra estatutária. Cada estado, cada município tem o seu regimento, o seu estatuto do funcionalismo. E aí lá, se houver essa previsão, como é muito comum, né, ter a previsão de que não possam exercer gerência nem administração, eles também estarão impedidos, mas é importante consultar cada estatuto de cada estado ou município. Quanta informação importante! Se você quiser saber mais e mais sobre a jornada do microempreendedor individual, continue com a gente. Nós temos outras orientações para você.